O termo pistoleiro é usado intensamente em discussões sobre o Velho Oeste. Isso apesar da palavra ser usada como uma frase geral, destinada a descrever uma série de profissões na fronteira ocidental. Poderia referir-se a fazendeiros e arquétipos de cowboy que você vê em representações artísticas do período. Também poderia se relacionar a opostos polares. Tanto os homens da lei quanto os fora da lei eram formas de pistoleiros, sempre armados e prontos para o bem maior ou o mal egoísta. Mesmo as pessoas presas com os rótulos de trapaceiro e jogador eram geralmente referidas como pistoleiros. De todas as profissões abrangendo todas as indústrias, o subgrupo mais fascinante de pistoleiros eram os caçadores de recompensas, homens enviados tanto pelo governo quanto por entidades poderosas para se aventurar pela terra em busca de foras da lei procurados. Embora a caça à recompensa não fosse uma carreira tão popular quanto muitos filmes de Hollywood sugerem, era uma maneira de alguns dos pistoleiros mais experientes e isolados ganharem a vida enquanto usavam seus talentos da melhor maneira possível. Para cobrir essas figuras intrigantes e incendiárias do folclore da fronteira ocidental, aqui está o próximo vídeo em nossa série de caçadores de recompensas famosos e infames, continuando com o lendário detetive ferroviário, que mais tarde inspiraria vários filmes de Hollywood, James Whispering Smith. A lenda de Whispering Smith, detetive ferroviário, começou muitos anos antes de seu icônico sotaque suave do sul ser ouvido por foras da lei em toda a fronteira. Na verdade, começou em 1838, quando um menino chamado James L. Smith nasceu em algum lugar no sul dos Estados Unidos. Os pais de Smith, sua casa de infância e sua criação em geral são difíceis de identificar. Acredita-se amplamente que ele cresceu em uma comunidade bem respeitada, com pessoas bem respeitadas. Eventualmente, Smith entrou na idade adulta e partiu para explorar o resto dos Estados Unidos como achou adequado. Como qualquer jovem, moldando a mente da expansão da fronteira americana, ele procurou se aventurar para o oeste e explorar os mistérios e o caos de uma terra em desenvolvimento e imprevisível. Quando 1860 chegou e Smith tinha alguns anos de excursão marcados em seu cinto, ele encontrou camaradagem e conforto no rio Mississippi. Mais especificamente, ele se juntou ao crescente desfile de barcos fluviais que abrigavam jogadores e pistoleiros em busca de riquezas e refúgio. Smith se alinhou mais com o último grupo do que com o primeiro, não se equiparando muito a um jogador ou jogador de pôquer. No entanto, ele não era estranho aos tiroteios. E certamente sabia como manusear um rifle ou pistola depois de aprender os prós e contras durante sua infância. Uma lenda popular alega que Smith participou de seu primeiro grande tiroteio em uma de suas escapadas de jogo em barcos fluviais. Disse que uma noite a bordo do Belle of Memphis, Smith conheceu o personagem incendiário chamado Larry Boyle. Boyle era um jogador feroz, uma personalidade durona, e não gostava de ouvir quando as cartas não caíam a seu favor. Nessa sequência específica de perdas, aconteceu de Smith estar lá para suportar o impacto do conflito. Mas quando ele já tinha tido o suficiente das divagações do jogador, Smith desafiou Boyle para um duelo. Ambos os homens foram rápidos no gatilho, mas o garoto do sul foi considerado o vencedor, mesmo que o destino de Larry Boyle nunca tenha sido esclarecido. Depois que seus dias de jogo, a bordo dos barcos fluviais do Mississippi, chegaram ao fim, a Guerra Civil estourou, e um novo chamado foi ouvido. Smith, relembrando sua criação, sentiu que era de seu melhor interesse lutar ao lado do exército da União. Ele tinha crenças firmes contra a escravidão e seguiu para o norte para lutar ao lado de outros soldados da União que se tornaram lendas, como Wild Bill Hickok. Embora nunca tenham compartilhado o campo de batalha juntos, Smith foi jogado na ação.
Devido à sua experiência na frente do rio, ele foi enviado de volta ao rio Mississippi para se juntar à Marinha da União. Ele estava estacionado a bordo de um encouraçado e acredita-se que tenha auxiliado no transporte de tropas e artilharia entre os territórios do norte e os batalhões que invadiam o sul. Quando seu tempo de serviço chegou ao fim, Smith não estava pronto para retornar à vida civil e colocou suas habilidades de detetive em ascensão para bom uso. Ele foi contratado pelo Freedmen's Bureau como inspetor oficial de plantações. O Freedmen's Bureau foi inicialmente formado como uma agência governamental para fornecer aos ex-escravizados, homens, mulheres e crianças, juntamente com refugiados de guerra, roupas, comida, água, combustível e abrigo temporário. Eles também ajudaram a acalmar conflitos entre libertos e agitadores brancos, prevenindo tumultos raciais e possíveis linchamentos. Ambas as habilidades foram melhor aplicadas ao último grupo, e ele foi colocado no comando das investigações. Ele viajou de fazenda em fazenda, entrevistando ex-escravizados quando crimes eram perpetrados contra eles. Esse era um trabalho perigoso no Sul, especialmente durante a reconstrução, quando grupos de ódio e posses de vigilantes, como a Ku Klux Klan, procuravam infligir o máximo de danos ou até mesmo a morte contra os libertos e as populações brancas que os apoiavam. Foi o seu tempo servindo como inspetor de fazendas que levou James L. Smith à próxima fase de sua carreira como caçador de recompensas. Do delta do Mississippi, ele viajou para os pântanos de Nova Orleans, Louisiana, onde se juntou à recém-criada Força Policial Metropolitana em 1868. Por alguns anos, Smith fez um nome para si mesmo como detetive em Nova Orleans. A cidade havia sido marcada com violência e crime desde o tumulto de 1866, especificamente nas eleições realizadas durante a reconstrução. Smith fez o seu melhor para trazer justiça para a paróquia da cidade, mas não estava sem escândalos ele mesmo. Ele era conhecido por capturar condenados e criminosos, vivos ou mortos, e simplesmente mataria um fora da lei esquivo se tivesse dificuldades em trazê-lo legalmente. Em algumas ocasiões, ele foi julgado por suas execuções de vigilante, mas sempre foi absolvido por um grande júri no final. Depois que um tiroteio ilegítimo colocou os holofotes diretamente sobre os ombros do detetive uma vez a mais, ele fugiu para o oeste com sua esposa, para escapar da suspeita e encontrar um novo trabalho. Na fronteira, Sr. e Sra. Smith se estabeleceram em Omaha, Nebraska. Acontece que a Union Pacific Railroad, ativa em Omaha e além, estava desesperadamente precisando de proteção ferroviária contra a onda de foras da lei que visavam a linha e seu aumento de locomotivas. Smith era o homem perfeito para o trabalho, com uma inteligência incomparável e confiança para lidar até mesmo com os criminosos mais vis e violentos. Como era sua inclinação para driblar a lei, seus superiores sabiam disso, mas preferiam fazer vista grossa. A agressividade de Smith era mais útil para eles do que formalidades legais. Afinal, era a fronteira ocidental. Com o tempo, as funções de Smith na Union Pacific se expandiram, e ele foi enviado para investigar crimes em Sidney, Nebraska e até mais ao norte, em regiões como as Black Hills. Foi nessas missões que ele adquiriu o apelido de Smith Sussurrante. No calor de uma investigação, Smith era conhecido por usar habilmente seu sotaque suave do sul para se comunicar com aliados. Essas conversas ocorreriam no auge da noite, enquanto ele e seus homens perseguem sua presa. Estava sempre perfeitamente fora do alcance da audição daqueles que perseguiam, o caçador de recompensas encoberto pelos sussurros do vento. Quando os ladrões perceberam, já era tarde demais. O rastreador suave pegou seu homem. Assim, Whispering Smith persistiu, e ele nunca olhou para trás. Smith certamente não estava sem suas controvérsias. Em mais de uma ocasião, Smith atirou em seu alvo desarmado sem motivo, ou os linchou completamente.
Na quarta ofensa, a Union Pacific já tinha tido o suficiente das palhaçadas do caçador de recompensas e terminou seu contrato como punição. Ainda assim, Whispering Smith não conseguia resistir à sua inclinação para perseguir malfeitores por todos os lados e em todos os lugares na fronteira. Era como se ele fosse viciado na perseguição, atraído pela violência inerente de coletar recompensas por criminosos endurecidos. Como resultado, ele encontrou um novo trabalho de detetive com outra divisão ferroviária que operava uma linha entre Nebraska e o território de Dakota. Em 1879, eles o contrataram como caçador de recompensas. E na primavera, ele já havia recebido seu primeiro grande caso. A infame gangue de foras da lei, conhecida como Pony Boys, liderada pelo notório Doc Middleton, havia retornado para as colinas de Nebraska. Doc era procurado por assassinato, e o resto dos meninos foram caçados após anos de roubo de cavalos. Smith foi colocado no comando de um dos dois grupos, composto por vários policiais de todo o estado. Por 10 dias, Smith e companhia percorreram o Panhandle de Nebraska e ao longo do rio Niobrara. Apesar de muitos momentos de tensão e alguns tiroteios de curta duração, Doc e os Pony Boys escaparam das garras do sussurrador. No entanto, a boa sorte deles acabaria eventualmente, quando Smith finalmente conseguiu capturar toda a gangue. Desta vez, ele foi acompanhado por uma facção do Exército dos Estados Unidos da América, liderada por ninguém menos que o General George Crook e o oficial William A. Llewellyn. Eles o persuadiram a participar de um falso conselho de paz, pendurando a promessa de um perdão na frente dele, como uma cenoura e um burro. Doc também mordeu a isca, e Smith estava armado e pronto. Ele e seu bando entraram em combate com os Pony Boys, matando 2 deles. Um dos homens da lei, chamado Hazen, também ficou ferido, mas no final, Doc não conseguiu escapar novamente. Ele foi enviado para Cheyenne, Wyoming, onde foi considerado culpado e condenado a 5 anos na penitenciária estadual de Nebraska. Um ano depois, em 1880, uma gangue de assaltantes de trem atacou a linha Union Pacific em Sidney, Nebraska. Smith foi trazido de volta para ajudar a rastrear os fora da lei e recuperar os $125 mil em barras de ouro roubadas do vagão do trem. Alguns policiais de assentamentos próximos, que foram subornados pelos próprios ladrões, criaram um plano que quase tirou a vida de Whispering Smith. O caçador de recompensas não aceitou isso, no entanto, e evitou um linchamento antes de levar os assaltantes originais do trem à justiça, devolvendo com sucesso o ouro aos seus legítimos proprietários. No ano seguinte, Smith viu seu mandato como detetive ferroviário chegar a um breve fim. Seu contratante já tinha tido o suficiente de suas palhaçadas de pistoleiro e, após mais um tiroteio de vigilante, ele foi completamente demitido. Ainda com vontade de perseguir criminosos, ele procurou ainda mais trabalho de detetive, desta vez como chefe da polícia indígena na reserva indígena Mescalero do território do Novo México. O tempo de Smith como chefe de polícia foi, na verdade, curto. Embora ele tenha ajudado a manter as invasões a um mínimo, enquanto o número de criminosos crescia em Mescalero, a política do trabalho de detetive, tanto por líderes tribais quanto pelo governo federal, forçou o caçador de recompensas a procurar trabalho em outro lugar por mais uma vez. Nesta ocasião, Smith optou por um trabalho mais secreto com a Associação de Criadores de Gado de Wyoming. Eles o contrataram como detetive de gado, atraídos por seu trabalho aprofundado na captura de ladrões de gado ao redor da fronteira. Muitas de suas aventuras com a associação foram mantidas em segredo, as recompensas sem quaisquer detalhes disponíveis ao público. Isso era na esperança de manter os fora da lei ignorantes sobre seus perseguidores. O rastro de suas trilhas mantido puro para caçadores de recompensas como Smith. A lenda diz que um ladrão de cavalos escapou do aperto de Smith, o sussurrante, e fugiu rapidamente para o sul, para o México. Este ladrão em particular já tinha tido um encontro anterior com Smith.
tendo matado um de seus colegas detetives da associação e amigos mais próximos. Para garantir que ele não ficaria sem vingança, Smith estabeleceu sua própria recompensa para o ladrão. Muitos caçadores solitários aceitaram a oferta de Smith e recuaram para o sul da fronteira, onde o ladrão foi executado ao estilo vigilante. Ward retornou ao norte para o caçador de recompensas, e ele pagou o assassino da fronteira conforme prometido em seu contrato. Enquanto estava com a Associação de Criadores de Gado de Wyoming, Smith também era conhecido por sua assistência em eleições fraudulentas para ajudar os objetivos da Associação de Criadores de Gado de Wyoming. Agricultores de Wyoming e Nebraska conseguiram fazer lobby para que uma lei de ofensa fosse colocada nas cédulas locais, mas a associação não aceitou nada disso. Para influenciar a votação, Smith foi enviado para Nebraska e Wyoming, em busca de pessoas dispostas a se mudar para os distritos eleitorais a qualquer momento. Muitos dos locais se mudaram e a legislação fracassou. Smith foi generosamente recompensado pela Associação de Criadores de Gado de Wyoming. Em 1887, tempestades de neve varreram as altas planícies de Nebraska, Wyoming e o restante das colinas ondulantes do território. O inverno brutal, combinado com a instabilidade financeira da indústria de ações, encerrou a necessidade da associação por um detetive de gado. Smith foi dispensado e não teve outra escolha senão retornar à carreira que o fez detetive ferroviário na Northern Pacific Railway. A partir da Northern Pacific, a proeza de Smith como caçador de recompensas foi reconhecida pelo rei do gado de Cheyenne, Wyoming, um homem de nome Alexander H. Swan. Havia se conectado com Whispering Smith durante seu auge com a Associação de Criadores de Gado de Wyoming e tinha seus próprios interesses pessoais que poderiam usar as habilidades oferecidas pelo caçador de recompensas. Swan pagou a Smith para deixar a ferrovia mais uma vez, e em vez disso, tomar uma atitude contra um ex-parceiro de negócios. Veja, o rei do gado havia se aliado a uma corporação de ferrovia de linha curta em Ogden, Utah, apenas alguns anos atrás, mas seu apoio financeiro caiu quando foi descoberto que um de seus associados cometeu fraude e escapou ileso, levando o investimento de Swan. Swan então contratou Smith para rastrear o associado, um tal de John R. Middlemiss, que se diz ter escapado para o oeste na Califórnia. Smith fez como lhe foi ordenado e escreveu várias cartas para os homens da lei, tanto em Utah quanto no Estado Dourado. Infelizmente para Smith, algumas das coisas que ele escreveu nessas cartas não eram verdadeiras, e ele acabou sendo preso por difamação. Ele foi considerado culpado, mas suas multas foram pagas por Swan, e ele voltou à ação em pouco tempo. Em 1891, Smith mudou seu foco do trabalho de detetive para a prospecção. Ele registrou mais de uma reivindicação sobre depósitos minerais em Utah e alcançou a recompensa em alguns deles. Pouco tempo depois, porém, foi apresentada uma moção de que as reivindicações pertenciam, na verdade, a um prospector anterior, e Smith chegou a um acordo com os réus fora do tribunal. Ele então vendeu suas reivindicações restantes para a Pleasant Valley Coal Company, em Castle Gate, Utah. Não é surpreendente, mas o fracasso na prospecção fez com que Smith voltasse ao trabalho policial, e ele foi novamente contratado como detetive pela Denver and Rio Grande Railroad. Acontece que a Pleasant Valley Coal Company era um dos seus maiores e melhores clientes, e depois que Smith completou algumas tarefas em nome deles, foi atraído pela Pleasant Valley Coal Company e contratado como seu principal oficial de segurança. O timing não poderia ter sido mais perfeito, pois Castlegate era notório por sua crescente gangue de desesperados e bandidos buscando refúgio na área. A polícia local também não ajudava, com a corrupção correndo solta no gabinete do xerife do condado de Carbon.
O boato na rua era que o xerife Gus Donut foi subornado por alguns dos principais foras da lei, e a contratação do ladrão de gado, C.L. Gunplay Maxwell, como vice, apenas aumentou a suspeita. Como resultado, os serviços de Smith foram necessários para expulsar o xerife Donut, pois sua falta de policiamento estava causando uma grande dor de cabeça para os interesses comerciais do Vale Agradável. O caçador de recompensas fez o suficiente para expulsar Donut do cargo, mas os advogados designados para representar o xerife corrupto não facilitariam para ele. Esses dois advogados, Joss W. Worth e Inipopé Braffett, enfrentaram Whispering Smith em várias ocasiões, provocando o caçador de recompensas com epítetos verbais desagradáveis e discutindo constantemente sempre que o trio se encontrava em público. A rixa fez uma breve pausa em abril de 1897, quando Smith se juntou a Cyrus Shores para investigar o roubo de uma folha de pagamento da Pleasant Valley Coal Company por ninguém menos que Butch Cassidy e Elsie Lay. A dupla de caçadores de recompensas não conseguiu encontrar os capangas do bando selvagem, no entanto, e retornou a Castlegate de mãos vazias, muito como outros perseguidores de Butch Cassidy no final do século XIX. No início de 1898, Smith estava no fim da linha e não conseguia suportar mais um minuto da humilhação do advogado. Depois de se encontrarem no posto avançado da Denver e Rio Grande Railway, em Price, Utah, Smith, Worth e Braffett se envolveram em um tiroteio que resultou na morte de ambos os advogados. Smith foi prontamente preso, julgado por assassinato e absolvido. Mas seu tempo trabalhando para a Pleasant Valley Coal Company havia chegado ao fim. A próxima parada de Smith foi em Denver, Colorado, onde o editor de um jornal local estava cansado das palhaçadas do lendário Bet Masterson. Masterson tinha uma reputação em Denver como a de um mulherengo, promotor de lutas e escroque em geral. Por algum motivo, este editor mal-humorado tinha algo contra o icônico jogador transformado em pistoleiro e contratou Smith como seu músculo. Smith acabou confrontando Masterson, mas não passou de uma conversa civil pontuada com ameaças discretas e sutis. Masterson levou a melhor no final, e Smith decidiu se acalmar em Buena Vista, Colorado, onde trabalhou como guarda prisional. Na avançada idade de 72 anos, e com o crepúsculo de sua carreira o atingindo, Whispering Smith escreveu uma última controvérsia antes de guardar suas pistolas para sempre. Depois de atirar e assassinar um prisioneiro que tentou escapar sob a vigilância de Smith, o caçador de recompensas foi dispensado de suas funções, ficando sem emprego. Ele retornou a Denver após o ocorrido, sua saúde física deteriorando rapidamente. Smith estava tão desesperado por cuidados de saúde que se deu ao trabalho de cometer pequenos crimes para voltar à prisão. Ele disse à imprensa que a cadeia do condado de Denver era o único lugar onde ele poderia obter cuidados médicos gratuitos, e ele estaria condenado se não o fizesse. Tragicamente, Smith estava muito doente e fraco para deixar sua última marca. E em 27 de agosto de 1914, ele cometeu suicídio após ingerir uma grande quantidade de soda cáustica. Seu corpo foi levado e enterrado em uma sepultura sem identificação no cemitério Riverside. Acredita-se que sua parcela pode ser encontrada na seção 2, bloco 205, bloco 12, e atualmente estão em andamento esforços para colocar uma lápide de veterano da Guerra Civil em seu túmulo. Enquanto isso, só podemos olhar para trás e nos maravilhar com a carreira caótica do carismático Whispering Smith. Suas façanhas foram transformadas em inúmeros entretenimentos, com romances, filmes e programas de televisão inspirados nas histórias do caçador de recompensas. Embora a maior parte da verdade de sua história tenha se perdido na adaptação, seu nome, tanto esquecido quanto alterado ao longo de um século de folclore, James L. Smith, não será completamente esquecido. Enquanto a narrativa real for contada, seu legado durará tanto quanto as próprias planícies altas,
persistindo em toda a fronteira e mantido sagrado nos ventos sussurrantes do oeste.